Olá, cancerianos! Vamos lá para a sua leitura geral para o mês de maio? Leitura válida para vocês, cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer leituras comigo, informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu lancei recentemente leituras lá no meu canal, onde eu faço apenas leituras de vida profissional, chama-se Midas Tarot. O link do canal tá aqui abaixo também, quem se interessar em ver, leitura especificamente para a vida profissional, tá? De vez em quando eu faço recomendações de canais aqui, né? Então vou recomendar dessa vez o canal Círculo Escola. Não é canal de tarô, não, é de espiritualidade, tá? Bem bacana, é um canal que eu gosto muito, tá? Círculo Escola. Então vamos lá. Câncer. Maio de 2022. Espero que todos estejam bem. Leitura para os cancerianos, maio de 2022. Sofrimento é um 9 de espadas. Não vão embora por causa dessa carta aqui, tá? É só a primeira carta da leitura, tem muita água para rolar ainda. O sofrimento do 9 de espadas costuma ser no sentido assim mental, de tormento mental, né? Quando a gente fica pensando muito em algo, seja por alguma preocupação ou alguma ansiedade, né? Mas vamos ver qual carta que vem junto aqui com esse 9 de espadas. Câncer, maio de 2022. Cinco de ouros. Cinco de ouros com 9 de espadas realmente pode mostrar alguma preocupação. Essa preocupação para alguns de vocês pode ser de ordem material. Material aqui eu tô falando de uma forma geral. Pode ser a saúde física, entra nesse campo material. Pode ser alguma coisa relacionada a dinheiro, a negócios, a trabalho. Pode ser, tá? Não quer dizer que veio uma carta de ouros aqui que tem a ver só com a vida material. O 5 de ouros também fala muito de carências, no sentido assim de que falta algo, tem alguma coisa faltando, um sentimento de falta, né? Vamos lá, vamos ver o que vem na leitura em si. A transformação, carta da morte, a cura, rei de copas. Ruptura, justiça. Pode ser justiça ou força, né? Vidas passadas é a carta da lua, amistosidade é um 2 de copas. Você já abre a leitura com um arcano maior que fala de transformação, né? Então você pode estar passando por uma transformação interna ou alguma ruptura aconteceu e pode sim ter causado alguma dor, né? Alguma dor no sentido de deixar algo para trás e seguir em frente, algum tipo de ruptura na sua vida. Algo ficou para trás. O que pode ser? Quando a gente fala de ruptura, no sentido de transformação interna, né? Isso pode trazer um sentimento de falta também. Exemplos, né? Porque ruptura nem sempre é algo ruim, né? Então, a depender da sua idade, por exemplo, chega um momento em que você sai da casa dos seus pais. Então, isso é, de certa forma, uma ruptura, que para alguns pode causar alguma dor. Ou então, você tendo filhos e os seus filhos saem da sua casa. Isso também é um tipo de ruptura que pode causar alguma dor. Mesmo que não seja... Por exemplo, os filhos, em determinado momento, saem, vão estudar, vão para outra cidade, né? E cancerianos são bem protetores com filhos, né? Então, isso pode causar alguma dor, algum sentimento de falta, alguma preocupação, né? Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dando aqui exemplos, tá? A ruptura no sentido interno também pode falar de você compreender algumas coisas internamente falando, né? A gente está falando aqui de autoconhecimento. E isso gerar uma ruptura no sentido de você
deixar para trás sentimentos, pensamentos, crenças limitantes que já não fazem mais sentido, né? Mas até isso pode gerar uma espécie de sentimento de vazio, né? Essa transformação, essa ruptura, algo que mexe com você profundamente, com os seus sentimentos. Você vem aqui com a energia da cura, né? Tem as mãos assim, parecendo um reiki, cura do chakra cardíaco, mas não só, né? Não só. E assim, se essa ruptura, por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui, eu citei filhos, né? Se essa ruptura tiver a ver com pessoas na sua vida, no fundo, tudo fica bem, né? 2 de copas, cada um preservando o seu espaço, né? Então aqui a gente tem 2 árvores, existe uma interseção aqui, mas existe uma parte delas que não se mistura, né? Uma questão de encontrar um equilíbrio entre você e o seu parceiro, entre você e os seus filhos, entre você e as suas amizades, seja o que for, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura. 7 de paus, a lua novamente, o 9 de espadas novamente, 2 de ouros e enamorados. Lembra que eu falei de encontrar um equilíbrio, né? É uma situação ligada a pessoas, no fundo, acaba ficando tudo bem, é a sensação que essas cartas que finalizam a leitura me dão, mas é um desafio, né? Esse desafio da transformação, esse desafio do desapego, esse desafio da ruptura, né? É algo que, como eu já estava dizendo, mexe com você de uma forma muito profunda. A carta da lua fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos mais profundos, fala do nosso inconsciente, né? Aqui, em determinada medida, você pode sentir-se realmente abalado, né? Abalado, sentindo a falta de algo, sentindo que falta algo, né? Mas aqui já mostra você reencontrando esse equilíbrio, tá? E ao que tudo indica, essa leitura tem a ver com você e um outro alguém, ou você e um grupo de pessoas, algo assim, né? Você encontrando esse equilíbrio no sentido de que vocês, por exemplo, não tem que estar juntos o tempo inteiro, né? Pode ter aqui a interseção, mas existe a parte que não se mistura, né? Essas cartas aqui falam muito de escolhas também, tá? Escolhas, livre-arbítrio. Então, o seu livre-arbítrio deve ser respeitado, mas o livre-arbítrio do outro também tem que ser respeitado. Então, se uma outra pessoa decide se afastar de você, tudo bem, né? A palavra ruptura, ela é forte, né? Não necessariamente é uma ruptura, pode ser simplesmente um afastamento, como, por exemplo, no exemplo que eu dei do filho que vai morar fora para, né, vai morar em outro lugar para poder estudar, né? Não quer dizer que vocês romperam a relação, mas vai haver um afastamento, né? Só um exemplo, tá? 2 de copas também se repete, né? Muitas cartas se repetem nessa leitura. Lua, 9 de espadas, 2 de copas, 10 de copas, temperança, o carro e o 8 de espadas. Aqui existe... Desculpa. Existe realmente... me parece uma preocupação. Porque essas cartas me dão muito a sensação, assim, de que no fundo está tudo bem, realmente, né? O 9 de espadas, que aparece 2 vezes na sua leitura, com a leitura finalizando com o 8 de espadas, me dá uma sensação de uma preocupação exagerada, né? Porque, por exemplo, se for uma situação que tem a ver com filhos, é natural que a gente sinta alguma preocupação. Mas aqui existe
um certo exagero, vamos dizer assim, tá? Então é algo para vocês cuidarem da mente, né? 2 de copas, 10 de copas, então são cartas de parceria, são cartas também ligadas à família, tem aqui a questão do equilíbrio, da busca do equilíbrio, a temperança, assim como essa carta aqui, é uma carta de cura também. Manter a temperança, a tranquilidade, a serenidade, a prudência, né? Porque o 9 de espadas não é uma carta muito equilibrada, é uma carta de excesso mental, né? A carta do carro é uma carta de movimento, de seguir em frente, de progredir, tá? Para alguns, esse exemplo que eu dei pode ser bem literal, né? Um afastamento de alguém da sua vida, ou essa pessoa na sua vida ganha um maior nível de independência e isso te preocupa de alguma forma, né? O seu parceiro ganha independência, o seu filho ganha independência, e isso pode trazer uma preocupação e até mesmo um sentimento de falta. Mas o sentimento de falta aqui, nesses exemplos que eu citei, denotaria uma certa dependência, uma certa codependência, né? Então é algo que precisaria realmente ser curado, né? Buscar esse equilíbrio. E um cuidado aqui com a mente, porque no fundo está tudo bem, tá? Essas cartas, 2 de ouros, enamorados, 8 de espadas, são cartas que podem falar de escolhas importantes, escolhas que você julga que são difíceis de fazer, né? Decisões difíceis de tomar, tá? Mas tem a questão do livre-arbítrio aqui que deve ser respeitado, tanto o seu quanto o livre-arbítrio dos outros também, né? Falando um pouquinho das colunas, uma transformação já vem acontecendo, vem aqui uma carta de coragem, tem a ver com essa questão de você e alguém, ou você e um grupo de pessoas, né? Parcerias, vamos colocar assim de uma forma geral, tá? Porque aí abrange várias possíveis situações. Existe aqui no 7 de paus um pouco de resistência também com relação a essa transformação que envolve outra ou outras pessoas na sua vida, né? Rei de copas, a cura, junto com a lua e um 10 de copas, cura emocional muito profunda. Aqui essa carta, essa combinação de cartas pode estar falando que você já está no processo de autoconhecimento. Se não for o caso, é um convite para esse mergulho profundo dentro de você mesmo, para você se curar, para você se equilibrar emocionalmente falando e com relação a questões familiares também. A ruptura, um 9 de espadas e a temperança. Então aqui, como eu disse, desde o começo da leitura existe algum tipo de ruptura, de separação ou de afastamento. Não necessariamente é algo ruim, mas gera uma preocupação, gera uma ansiedade. Temperança está aqui, convidando ao equilíbrio, a temperança, a tranquilidade, a serenidade, né? Buscar o equilíbrio e a cura também, tá? Pergunte-se por que desse excesso mental, desse excesso de preocupação ou desse excesso de ansiedade, seja o que for, o 9 de espadas para você. Esse tormento mental no sentido de que a partir de agora parece que falta alguma coisa, né? A lua, um 2 de ouros e o carro. O 2 de ouros tem a ver com buscar o equilíbrio, tem a ver com escolhas também. Existe aqui alguns medos vindo à tona, medos, inseguranças vindo à tona, mas a ideia é seguir em frente, mais uma vez com coragem, né? 2 de copas, enamorados, 8 de espadas. Cartas que remetem a parcerias, aqui tem a questão do respeito do livre-arbítrio, aqui tem a questão do respeito do espaço um do outro, e mais uma vez uma carta que remete a tormento mental, excesso mental. Aqui então, assim, a questão é cuidar da mente, do emocional. Claro, isso no fundo é para todo mundo, não é só para os cancerianos, né? Mas tem aqui alguma coisa específica ligada a uma outra pessoa, tem a ver com livre-arbítrio, com
independência dos dois nessa relação, seja qual relação for, de mãe e filho, de casal, de amizade, seja o que for, manter uma independência, né? Ou seja, libertar-se da dependência ou da codependência, né? Cruzando as cartas em X, 2 de copas com 2 de copas, não há muito o que dizer. Cartas de parcerias, sentimentos recíprocos, ao mesmo tempo a questão do livre-arbítrio e do respeito do espaço um do outro. A morte com 8 de espadas, a sua vida passando por transformações e essas transformações gerando alguma ansiedade, alguma preocupação, excessos mentais que você vai ter que tomar aqui um pouquinho de cuidado, tá? 10 de copas com a carta da lua é a mesma coisa que está aqui. A gente está falando de questões familiares, ancestrais, coisas muito profundas que podem estar vindo à tona nesse momento. A cura com a carta do carro, cartas bem positivas, é muito parecido com o que está aqui também, já que a temperança também é uma energia de cura, de equilíbrio. Então tem a ver com você se curar, você manter o seu equilíbrio e seguir em frente, porque a carta do carro fala de um progresso, de progredir, não parar, né? Ruptura com temperança, mais uma vez, encontrar um equilíbrio diante de situações que podem mexer muito com você, internamente falando, emocionalmente falando, mentalmente falando, tá? Câncer, maio de 2022, vamos finalizar com essa carta do Jardim dos Anjos. Nutrição, paciência me lembra aqui a temperança, né? A paciência, ela contrasta muito com esse duplo 9 de espadas que veio na sua leitura, né? Vamos lá, vou ler a carta da nutrição. Todos nós vivemos momentos em que nos sentimos sem energia, como se a nossa luz tivesse momentaneamente se apagado, deixando-nos com uma sensação de desânimo e cansaço. Tudo fica cinza, como se estivéssemos menos vivos, anestesiados ou afastados da nossa própria alma. Quando isso acontece, é preciso que encontremos uma maneira de nos tornar vivos de novo, de recuperar a nossa luz, o nosso brilho, de restaurar a nossa energia vital. Se ficarmos por tempo demais desconectados da nossa própria essência, corremos o risco de acabar adoecendo, uma vez que o nosso corpo energético precisa estar pulsante e saudável para que os nossos órgãos e tecidos mantenham a saúde e desempenhem bem as suas funções. A consciência desse estado desvitalizado é o primeiro passo para que recuperemos o nosso equilíbrio. É preciso perceber que quando nos separamos de nós mesmos, enfraquecemos. Longe da nossa alma, tudo começa a se apagar aos poucos. Você tem vários corpos e precisa aprender a nutrir cada um deles. Você tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental e um corpo espiritual. Alimente o seu corpo físico com alimentos frescos. Só esses alimentos possuem luz. Alimente o seu corpo emocional com belas músicas, obras de arte, relacionamentos harmoniosos. Alimente o seu corpo mental com leituras ou conversas que lhe façam bem. Alimente o seu corpo espiritual meditando, orando, buscando contato com a natureza. Ao conectar novamente os seus corpos à luz, instantaneamente você volta a sentir-se ligado a tudo que existe, volta a sentir-se vivo. Se esta carta surgiu a você, talvez você ande se sentindo cansado ou entediado ultimamente. Você precisa encontrar espaço na sua vida para integrar novamente a luz à sua vida. Abra-se para que as energias cósmicas que vêm do céu e telúricas que vêm da terra possam restaurar o equilíbrio dos seus centros energéticos. Você será guiado por seres angelicais a encontrar os caminhos para a sua nutrição. Reserve para si mesmo momentos de silêncio e contemplação. Afaste-se um pouco das coisas e pessoas que vêm sugando ou esgotando a sua energia. Diminua o seu ritmo no dia a dia, procure conectar-se ao que lhe faz bem. Faz sentido com esses 9 de espadas, esse 8 de espadas, né? É isso, cancerianos, terminamos a sua leitura. Fica o reforço aqui para vocês conhecerem o canal Círculo Escola, é excelente. Fica o convite para vocês deixarem o like aqui, é importante para ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas, tá? Assinem o canal, ativem o sininho para não perder as notificações. Tudo de bom para vocês, um excelente mês de maio. Namastê!